Fala, turma! Hoje nós estamos iniciando a segunda temporada do podcast A Turma Tá Falando. Turma, desta vez nós vamos trazer um representante da turma aqui na bancada para nos ajudar a entrevistar os nossos entrevistados. E, na verdade, ele é um representante da turma que vai trazer informações do que a turma está falando. Porque lá no passado, um dos entrevistados não acreditou que existe turma. Para ele, a turma era eu. Mas não sou eu a turma, existem várias turmas e todas elas agora vão ter oportunidade de falar. Hoje, representando a turma, tem um convidado especial, Bruno Zaffarelli, meu amigo e meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão Gustavo. E eu vim aqui representar a turma, porque a turma tá falando. Mas você já sabe quem é o entrevistado. E tem muita coisa que a turma quer saber dele. Muita coisa. Sério? A turma fala. A turma fala. Eles não acreditam, né, na turma. E nós vamos perguntar. A turma. E ele tá aqui. Ele tá aqui, já chegou. Daquele jeito. Cara, ele chegou, mas assim, não foi fácil achar ele. Entendeu? Foi uma trajetória para trazê-lo aqui. Hoje o convidado especial, eu vou chamar ele pelo apelido. Está aqui já na bancada, Intruso. Fala, turma! E aí? Turma, beleza? Vocês que estão falando? Tô aqui. Eu vou falar meu nome pra você que você não sabe, você não estudou o roteiro. É Marcel Oliveira. Marcel Oliveira. Marcel Oliveira. O Bruno sabe. Tudo Agora, bem. Você não fez a lição de casa, mas vamos deixar pra turma que tá falando. Não tem como separar Intruso de Marcel. Tá bom, beleza. Já é, entendeu? Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para ser sabatinado no Desvantagem Cast, né? 2 contra 1, mas vamos lá, vamos embora. Bora lá. Tô aqui para enfrentar. Então deixa eu fazer a primeira pergunta. Faça. Marcel, fala pra nós primeiro a sua trajetória, até chegar na questão do intruso. Por onde você começou e o que te levou a se tornar o intruso? Tá. Eu sempre fui um nômade, né? Não tem muito um lugar fixo assim, mas grande parte da minha vida eu passei em Lins. Em Lins, ali, eu me apaixonei pela música eletrônica. E desde então eu tinha o sonho de ser DJ. Em que ano isso? Em Lins? Nossa, isso foi em... Você viu a turma como faz pergunta de Isso foi em 82, 83, que eu mudei para Lins por aí. Porque Lins é uma cidade universitária muito boa, uma faculdade de engenharia, odontologia. Sim. Ali é um berço ali da questão universitária. Que eu nunca vivi. Não em Lins. Sim. Não em Lins. Mas, enfim, foi ali que meu pai é engenheiro civil, trabalhava na Sabesp. E aí a gente mudou para lá, para ele trabalhar e tal. E eu me apaixonei ali por rádio. Tinha a Clube FM, que era uma rádio pop. E simultaneamente eu me apaixonei pela profissão DJ, que era uma coisa que na época era o desgosto de qualquer pai, de qualquer mãe, porque você não tinha festas fora de boate, né? Então você tinha... Quantos médicos você tem numa cidade? Quantos engenheiros? Quantas secretárias? Quantos DJs você tinha numa cidade? Lins tinha 2 boates, então você tinha 2 DJs. Né? E quando o DJ ficava doente, o iluminador assumia. Então era uma coisa que você não dava futuro, né? E aí eu descobri o curso de rádio e televisão em 1997. Eu descobri que a Universidade Metodista de Piracicaba, né? Porque tinha o campus lá de Lins, que era o campus de odontologia, tinha inventado o curso, lançado o curso de rádio e TV. Eu não me identificava com jornalismo, eu não me identificava com publicidade, e aí eu fui para Piracicaba, em 97, estudar rádio e televisão. Sempre tentando estar no rádio, sempre buscando o rádio, uma coisa que foi muito difícil de eu conseguir, porque eu fazia um caminho inverso, né? Eu tentava cair no rádio e a TV me pegava. Então, era uma coisa que... o meu primeiro trabalho formal foi
em Campinas, né, na TV Século XXI, fazendo um programa estilo programa livre. Um diretor me viu na faculdade apresentando a Semana da Comunicação como mestre de cerimônia. Ele falou assim, ó, tô com um programa lá e queria te apresentar para o diretor da TV e tal. Aí eu comecei a fazer lá. Terminou a minha trajetória nesse programa, eu fui para Limeira tentar fazer rádio, caí na TV de novo. Então, e aí lá em Limeira, finalmente, eu caí no rádio, né? Consegui fazer rádio junto com a televisão, fazia os dois simultaneamente. E aí eu tive uma desilusão lá, porque não era valorizado e tal, e eu tinha um sonho de vir para Ribeirão Preto. Chegando em Ribeirão Preto, eu vim para trabalhar na EPTV, né? Queria o rádio, me colocaram na TV de novo. E aí eu sabia que poderia durar só 6 meses ali na EPTV. Eu não fazia EPTV, o canal principal, fazia um programa da TV a cabo lá. E aí acabou esse programa em 6 meses, eu saí de lá e aí eu montei o Intruso. Com a ajuda de um empresário que não era do ramo de TV, mas que tinha muito contato na TV Record. E aí a gente fez o Intruso. E a ideia? De onde veio a ideia? Por quê? A ideia é assim. O Intruso ele já estava muito incubado ali em Limeira. Limeira eu apresentava um programa, eu era repórter externo, o filho do dono da TV apresentava no estúdio e eu fazia as externas. E ele chegava e falava assim, ó, isso aqui é a lista de festas do final de semana e aqui o telefone dos produtores das festas, você liga e fala que você vai. Eu não ligava, eu aparecia lá. A gente costuma dizer que se você tem um microfone ou uma escada, você entra em qualquer festa. Não, chegou com uma escada ali, irmão, quem vai te barrar? Boa, gostei. Você chegou na porta do fundo de uma festa, você chegou com uma escada, o cara falou, opa, não sei o que é, mas tem que fazer a manutenção. Então, o cara não vai barrar. Segurança não vai barrar. Um microfone e uma escada, você entra em qualquer festa. E aí eu comecei a fazer isso. E nas festas eu começava a brincar com as pessoas, a pedir comida nas barracas e fazer uma zoeira. E o dono do programa não gostava, porque eu tava me destacando demais. Então ali eu incubei o Intruso. Quando eu vim para Ribeirão, o dono da clínica Fisioforma falou assim, ó, eu vou lançar um produto digital, que era um curso de inglês, e eu não quero anunciar nos programas que tem em Ribeirão. Eu quero montar um programa jovem para que eu anuncie isso. Eu vou bancar esse programa, vai ter como patrocinador exclusivo essa minha escola e vai ser na Record, que eu tenho portas abertas na Record. Falei, tá bom, então eu vou montei o Intruso. E eu simplesmente dei continuidade, só que agora por minha conta. O Intruso, ele começa, o início dele era uma coisa que eu sempre quis fazer lá em Limeira, mas não consegui. Era ser um dia de intruso em uma profissão. Eu tentei mudar o formato dele. Então eu vou ser um dia de gari. Cheguei a fazer essa matéria. Um dia de lixeiro. Cheguei a fazer essa matéria. Ah, tinha um cara colando outdoor. Passei na rua, tinha um cara colando outdoor. Vou lá, fiz essa matéria. Tinha um cara fazendo malabares no semáforo. Fiz essa matéria. E aí as coisas foram começando a se moldar naturalmente. Eu ia na rua, o imã dos bêbados, o imã das figuras, dos cara louco, eles vinham sempre em mim. E aí a gente começava a interagir e tal. E aí migrei para as festas também. Deixa eu fazer aquilo que eu fazia em Limeira. Comecei a entrar nas festas. Aí você fazia as festas premium, classe A. Porra, era legal, mas eu queria também fazer o bailão do Odilon do acordeon lá do lado da rodoviária. Quermesse de Bonfim Paulista. Rapaz, você tá maluco? A Quermesse de Bonfim Paulista, quando eu chego em Bonfim Paulista, todo mundo fala de um personagem lá. Você veio aqui numa quermesse. Eu não acho essa matéria. Festa do Leite de Batatais. Fui na Festa do Leite de Batatais. Tem um cara que eu gravei lá da vinheta do A Festa Tá Muito Boa. Foi lá na Festa do Leite de Batatais. Então, quer dizer, dentro disso, eu acabei inventando uma coisa, sendo o precursor de uma coisa que hoje a gente conhece como meme, né? Muitos dos meus telespectadores dizem, você é o inventor do meme. Olha aí, ó. Olha os memes aí. Eu acho isso legal. Você é um meme? Não. Tá. Mas isso se transformou depois, não só na questão de meme, mas também o Pânico acabou adotando um pouco desse formato, ou era junto nessa época? Era assim, ó.
Na época não existia o streaming. Eu peguei o nascimento do YouTube. Quando eu colocava um programa no YouTube, o YouTube ele te dava tipo 5 mega. Não interessa quanto tempo você tem de programa, eu te dou 5 mega. Quanto mais tempo de programa você tinha, mais ele te compactava, ele te colocava num WinZip e abaixava a tua qualidade. Eu achava o YouTube uma bosta. Eu falava, esse negócio nunca vai dar certo. Desse jeito, assistir... Você tá acostumado a assistir a televisão com uma imagem bonitinha, fluente, e aqui você vai ver a imagem toda mastigada, né? Parecia um stop motion, assim. E hoje o YouTube é o que é. Mas naquela época não existia o streaming. Então, o Pânico passava na Rede TV. E Ribeirão Preto não tinha Rede TV. Para você assistir o Pânico, você tinha que estar numa cidade que pegava a Rede TV no dia e no horário em frente à televisão. Para assistir o Intruso, você tinha que estar na região de Ribeirão Preto no dia e no horário. Eu não tinha contato com o Pânico. Então, a gente esteve simultaneamente no ar, mas um não tinha contato com o outro. Mas eu acredito que esse formato do seu programa, o Pânico, ele tinha matéria, né? As matérias do pessoal tentando entrar e zoando ali o personagem, né? Você falou de andanças, né? Isso era combinado? As festas, as mais tops, você combinava ou você tentava entrar mesmo como um intruso mesmo? Tinha as duas situações. Eu nunca inventei que eu tentei entrar numa festa. Quando eu já chegava, estou aqui na festa tal, que eu já estava lá dentro, eu não fazia graça. Teve as festas que eu entrava de intruso, tinha as festas que eu chegava sem avisar. No começo era muito legal, porque você era barrado de verdade, né? Você tinha que ficar lá um tempo esperando. E depois o intruso chegava, já não tinha mais graça. O intruso chegava e entra aqui, pô, cobra a minha festa. E tinha as festas que pagavam também, né? Pô, tem uma de Cravinhos lá, que o segurança do Zezé de Camargo não deixa, depois ali, não deixa você entrar. O cara fica ali num clima, falando que você não podia filmar ele. Acontecia em várias situações do segurança querer barrar e tal. Geralmente, quando você pegava um segurança de um artista, ele não te conhecia. Então, você tinha 2 caminhos. Eu sempre tentava na diplomacia, brincando, zoando e tal, e via o que eu ia ter de volta. Nesse caso específico que você está falando, ele foi super... seco, vamos dizer assim. Ele não foi grosso, mas ele foi seco. Ele não... poucas ideias. Poucas ideias. Então, eu fui tirando a situação. Ele, poucas ideias, eu falei, vamos provocando. E ali eu fui fazendo a coisa acontecer. Mas não tinha... Com segurança, não tinha nada combinado. O que a turma fala? A turma aperta também, né? Você disse que fez Gari, ou que você fez vários personagens. A turma fala que tem uma situação sua que você oferece um marmitex pro morador de rua, aí ele aceita e você não dá. Você não... Essa história ela aconteceu, foi contada por mim, e aí a turma pega e sai reproduzindo como eles querem e tal. Eu tava saindo de um restaurante e aí um cara veio, porra, sou seu fã, não sei o que lá. E o cara que tava junto com ele falou assim, eu era seu fã. Eu falei, mas por quê? Não, porque um dia você... Na ocasião, ele usou o lanche, não usou o marmitex. Pô, tinha um mendigo no chão, você chegou e falou, quer? Ele foi pra pegar, você tirou e falou, compra. E saiu dando risada. Aí eu falei assim, irmão, deixa eu te falar uma parada. Todo o meu arquivo de programa tá na Record Ribeirão e também tá no YouTube. Traz, e desafio quem estiver assistindo também. Traz essa imagem pra mim e eu te dou a quantia que você imaginar na tua mente em dólar, nota sobre nota. Não sou louco de falar um negócio desse, eu fiz, né? Assim como já teve outras coisas. Porra, cara, a matéria que eu mais gostei sua foi quando você saltou de paraquedas. Eu nunca saltei de paraquedas. Nunca. Pô, eu gostava quando você tinha o cabelo vermelho, o cabelo azul, que você pintava ele. Nunca pintei o cabelo. Marcel, mas... Você vê como que a turma... Tem hora que a turma fala e tem hora que... Tem um boato muito massa. Esse você não consegue... Esse, ainda bem que não pegou. O cara chegou uma vez e falou assim...
Tem uma mocinha lá, uma bichinha, lá no meu bairro, que ele falou que quando que ele era criança, que vocês estudavam no morrozinho, ele fazia troca-troca com você atrás da escola. Tá brincando. É o Cajuru, não. Irmão! Cajuru. A turma já ouviu isso aí. A turma já ouviu essa. Tá vendo? Como que você se livra de um boato desse, irmão? A sorte é que eu cheguei em Ribeirão já formado, em 2005, velho. Eu nunca estudei no morrozinho, eu nunca estudei no colegial. Sabe nem no primário. onde é o mãozinho. Não sei nem onde é. Tá vendo? Então, velho, você pega um boato desse, como é que você vê se como é que é livra? a coisa. Como é que você se livra? Como chama o seu pai Hélio, e a sua mãe? Vera, Você sabe que tinha um outro rolê também. Que tem a turma fala. da turma fala. Domingo, Mas é verdade ou não? domingo, o cara chegou pra mim e falou assim, eu tava num churrasco domingo, o cara chegou pra mim e falou assim, cara, que satisfação te ver, velho, você marcou minha adolescência, me deu um abraço, ele falou assim, como é que tá seu pai? Aí eu falei pra ele, meu pai não é o cara que você pensa que é. Meu pai não tem nada a ver com política, meu pai não tem nada a ver com televisão, meu pai é um engenheiro civil, meu pai chama Hélio. Ele, ué, mas todo mundo fala... A turma fala. A turma... Não, eu não sou filho do Léo Oliveira, não sou. Não é do Léo. De quem? Do Oliveira Júnior. Oliveira Júnior, verdade. Júnior. Oliveira Júnior. Não sou. Mas, Não cara, sou. mas você parece um pouco Oliveira Júnior. Eu Eu não sei a origem. Eu não dele. lembro do rosto dele, eu não lembro. sei se isso é se é um elogio. Não é um elogio, mas você lembra um pouco. O olhar, assim, o olho lembra. Entendi. Marcel, mas vamos falar um pouco do Intruso. Ah, O programa era muito bom. sim. Você se caracterizava também muito bem. De que forma? Você tinha um cabelo... Na época, nem o Neymar não tinha feito aquele corte moicano ainda. Você já andava com moicano. Você falava a língua do jovem. Sim. Ou do adulto que gosta dessa questão mais jovem, que é muito bacana, que envolve quem está assistindo. É muito gostoso. Era muito bom te ver. E você fez um sucesso regional muito grande. Sim. Eu acompanhava, a turma acompanhava e de repente nós te vimos no CQC, Sim. fazendo um teste para o CQC. Uhum. Conta para nós por que um programa que também trazia esse mesmo público não deu certo. Fala para nós, Jogo Aberto. O que rolou que não deu certo o CQC? Bom, vamos falar primeiramente do Intruso. O Intruso, ele tinha uma linguagem... O Intruso, ele nunca falou a linguagem do jovem, propriamente dita. O Intruso, ele sempre falou uma linguagem fácil. Sempre falou uma linguagem acessível. É um cara com um cabelo moicano, que remete ao punk, a uma cultura... Metaleiro, a um, estilo. mas é um cara que falava o acaipirado, que conversava com as pessoas mais simples e fazia esse contraponto. Era uma imagem chocante com uma linguagem muito simples. O programa Intruso, ele não tinha nem faixa etária nem classe social. Eu andava no Quintino e andava na Vila do Golfe. Eu ia na festa do bailão da rodoviária e ia nas festas mais top de Ribeirão Preto. Então o Intruso, ele conseguiu, primeiro que ele conseguiu algo que o interior não tem, entretenimento. Eu tinha uma base, eu tinha patrocinadores que me davam essa tranquilidade. Por quê? Porque o programa era bom e os patrocinadores de São Paulo, a Prudence, a Bozano, a Vivo, eles vinham, tinham seus representantes locais e falavam, ó, dá pra gente fazer isso aqui. Vamos fazer. E aí, eu tinha um conforto financeiro para sair pra rua para fazer o que não é fácil, não é Não é. fácil você atingir esse grau de credibilidade para atrair esses investidores. Quem fez isso no interior? Que programa de Ribeirão Preto que programa de Ribeirão Preto ou programa do interior do estado de São Paulo conseguia abrir o programa sem lucrar do minuto 0 ao minuto 30? Não, você foi o inovador nessa. Foi. O CQC foi uma coisa assim. A minha equipe, quando pegou esse negócio aí com 160 mil inscritos, a minha equipe fez uns melhores momentos e mandou
não era uma coisa que eu queria, porque eu nunca acreditei nisso, né? Aí me ligaram, beleza, você tá entre os 160 mil, da primeira peneira já caiu para 200, na terceira peneira já caiu para 30, e eu fui indo despretensiosamente. Por que não deu certo? Porque era um programa que não tinha participação popular, não tinha o voto popular. Era um programa onde eles decidiam. Era um programa que já tinha nome e sobrenome do ganhador. E o que eles ofereceram pra gente? Na pior das hipóteses, vocês vão estar numa vitrine nacional. Vocês não vão ganhar. Mas isso já era sabido? Isso já era sabido? Você já estava disputando um negócio que você sabia que você ia perder? Exato. Porque na pior das hipóteses, a sedução era boa. Vocês vão estar numa vitrine nacional. Alguém vai enxergar vocês. O que eles não falaram pra gente é que pra eu ser eliminado do programa, eles iam me prejudicar na edição. Entendeu? Porque o público tinha que assistir e falar: putz, ele foi mal. Caramba, ele foi mal. E aí foi isso que aconteceu. Eles editaram aquilo que eles precisavam pro público, pro público chegar a esse consenso. Ele foi mal. Entendeu? Foi isso. Não tem mais do que... E aí, eu indo mal, a Jovem Pan já tinha entrado em contato comigo durante o processo de seleção. A Jovem Pan tinha entrado em contato. Ô Marcel, se você sair, se você não for total, depois vamos conversar. Cara, eles fizeram uma edição tão bosta minha, tão vergonhosa, que quando eu procurei a Jovem Pan, na época por e-mail, né, falei assim, ó, fui eliminado, tal, vamos conversar. Eles nem responderam. Mas você sabe que nesse cenário dessa competição, eu falei com um dos cozinheiros que participou aí desse Masterchef da Band. Inclusive até está convidado, provavelmente deve ser um dos entrevistados. Eu não sabia que todo o custo de hotel e de... É do participante. É do participante. Foi assim comigo. Eu não sabia disso. Não, foi assim comigo. Eles têm que pagar pra... Agora, tinha gente, o Fopa, por exemplo, o cara era de Gurupi, no Tocantins. Ele teve que ficar o tempo todo. Eu não. Era semanal o negócio, eu vinha e voltava pra minha casa. Agora, você pega um cara do Tocantins, a grana que ele gastou pra ficar... Você tá doido. Para ficar hospedado em São Paulo durante todo esse processo, né? Tanto que eles vendo isso e sabendo que aquilo era uma coisa muito injusta, eles tiraram ele mais cedo. Para o custo dele não ficar muito alto. Mas voltando, entrando nesse assunto, mas para finalizar. Aí parece, a turma fala que depois disso você sumiu o intruso. Sumiu. Depois dessa experiência, sumiu o intruso. Foi uma coincidência, na verdade. Sim. Lógico que aquilo me desmotivou muito a continuar o programa. Me desmotivou muito, assim. Eu fiquei muito frustrado com a TV, com tudo aquilo. E, paralelamente a isso, a minha carreira como DJ explodiu. Estourou. Visibilidade. E aí, não, mas não tinha nada a ver com o programa. Sim, entendi. Nada a ver com o programa e nada a ver com o intruso, nada a ver. Foi um caminho totalmente paralelo. Mas você veio com outro nome de DJ? Era o Projeto BPM. O Projeto BPM fez parte do top 50 dos melhores do Brasil. O que era o BPM? O que era o BPM? Era um significado... BPM é batida por minuto, né? E era eu, junto com um percussionista, que também era DJ, então a gente foi precursor nesse lance de juntar músico com... um músico com um DJ, fazer a música eletrônica com percussão, e a gente viajou o Brasil inteiro. Eu tinha uma agenda que... Em 2013, por exemplo, quando chegou em fevereiro de 2013, eu não tinha mais sábado pro ano inteiro. Era um fenômeno. E isso foi logo na sequência no... O BPM sempre existiu paralelo ao intruso. Eles nasceram praticamente juntos. Quando eu me desestimulei a fazer TV, paralelamente o BPM estourou nacionalmente. O que te levou a desestimular a TV? Foi a participação do CQC? Foi o CQC. Foi. Mas...
não foi aquela coisa depressiva. É porque a carreira como DJ realmente chegou num patamar que eu não conseguia mais conciliar. Seria muito legal se eu tivesse conseguido. Porque o meu câmera no Intruso era o meu produtor de palco no BPM. Então era só levar uma câmera e fazer o Intruso nível Brasil. Só que era muito cansativo. Era aeroporto, hotel, casa noturna, aeroporto. Às vezes eu já cheguei assim, eu nem ia para hotel. Eu descia do avião, ia direto pro clube, me trocava no escritório, entrava para tocar, saía, pegava o avião de novo e ia. Então, eu conheço o Brasil inteiro. Mas se você me perguntar, não sei nada. Porque eu já pisei nos lugares, mas não visitei, não passeei, não fui turista nos lugares. Mas e você acreditava que era possível, mesmo diante dessa diversidade? Você acreditava que poderia ser um participante? Era um objetivo. O quê? Do CQC, ser um integrante. No seu coração você queria aquilo? Não, eu sabia que não ia acontecer. Não, mas independente se ia acontecer ou não, era uma coisa que você queria pra você? O CQC foi o seguinte, logo quando começou o programa, eu assisti ele pela primeira vez. É muito louco isso assim, né? Eu assisti o CQC pela primeira vez. E quando eu olhei aquilo, eu falei, um dia eu vou estar aí. E eu não tenho muito esses lances de profetizar sobre a minha vida. Sim. E eu olhei e falei assim, um dia eu vou estar aí. Eu estive. Sim, com certeza. Com certeza. Eu estive. Chegou. Assim, se era um objetivo meu... Cara, a minha carreira como DJ, ela foi tão boa, porque a minha primeira... É lá em Lins, cara. Minha primeira paixão foi isso. Então... Talvez lá no fundo, lá no seu inconsciente, era isso que você queria. Não era muito consciente, não era no inconsciente. Porque foi minha primeira paixão, foi minha paixão de infância, cara. Então, de repente, eu tava exercendo aquilo em nível nacional. Eu era reconhecido, eu era entrevistado, eu saía em revistas especializadas. Como é muito nichado, as pessoas que me conhecem do Intruso, muitas nem sabem que eu sou DJ. Mas eu era um cara muito requisitado nacionalmente, enquanto projeto de DJ. E entre os dois, eu sei que deve ser igual filhos, né? Você não tem o predileto. Tem. Mas... Não, mas eu tenho. Mas nessa questão de DJ e TV, qual que foi? É lógico que da TV você sumiu, desapareceu. Assim, é muito fácil. Eu escolhi ser DJ. A TV me escolheu. Lembra que eu falei que eu queria o rádio cair na TV? Eu queria o rádio cair na TV? Sim. Eu queria o rádio porque o rádio tem essa coisa do DJ. Sim. O rádio tem essa coisa musical. A TV não é musical. Então, eu escolhi ser DJ. E a música eletrônica me cozinhou durante muito tempo, velho. Ela me premiou aqui em Ribeirão Preto, em 2006, pela minha fidelidade a ela desde 90. Entendeu? Ela demorou, ela falou assim, tá bom. Sabe aquela mina difícil? Aquela mina que você chaveca não te dá moral? Foi a música eletrônica comigo, cara. Eu queria ser DJ, queria trabalhar no rádio, só caía na TV. Queria ser DJ, queria trabalhar no rádio, porra, não queria, não tocava, não sei lá. Por quê? Porque o futuro já estava reservado para ser isso. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Eu escolhi ser DJ. E hoje? Hoje você exerce o quê? Qual é a sua profissão hoje? Hoje eu tenho uma produtora, eu faço vídeos para empresas. Eu ainda toco, mas em eventos fechados. Depois que o funk entrou no mercado, eu saí, né? Eu não compactuo com isso. Para mim, o funk... Se você for numa festa, você não toca funk. Não toco. O funk atual, não. Mesmo se o contratante pedir. Não, o contratante já sabe que... Ele já não te contrata, pô. Se ele chegar e falar assim, não, eu quero que você toque... E por quê? Por quê? Princípios. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fiel aos meus princípios. Sempre fui. Eu sempre tive isso como... Assim, eu tenho uma filha mulher. Minha filha tem 8 anos. Se o funk hoje, ele prega o que prega... Porque hoje o funk é uma pornografia explícita, é um sexo explícito auditivo. E se você for no show, é um sexo explícito ao vivo e auditivo.
O funk hoje, ele coloca a mulher num status onde o único privilégio que ela tem na vida é ser abusada pelo homem. A mulher que briga pelo seu espaço, que meu corpo, minhas regras, não sei o que lá. Quando ela tá no baile funk ou numa festa que toca funk, cara, eu já fui em festas universitárias que eu olhava aquilo antes de eu entrar pra tocar, o cara tava tocando funk. Eu olhava aquela cena, o que tava acontecendo na pista, eu falava, na minha época a gente procurava um lugar privado pra fazer isso. Então, por não compactuar com isso, por não... Você imagina, eu tô preparando meu set. Olha aqui, eu tô preparando meu set em casa. Minha filha do meu lado. Aham. E eu colocando aquelas músicas pra preparar meu set. Tudo bem, beleza. Mas o batidão aí do eletrônico e tal, não tem também essa mesma... não desperta, talvez, esse mesmo instinto, principalmente quando a galera usa uma droga ou outra, não sei o quê. Mas eu não tô... dá esse mesmo... Eu não tô... Mesmo que não é a letra? Não, eu não tô falando de drogas. Não, calma. Eu tô falando de letra, eu tô falando de português claro. Sim, a música eletrônica, sim, é um ambiente de uso de drogas, é um ambiente promíscuo, mas tudo isso tem um limite. Tem um limite, existe um limite. Eu vou usar drogas escondido, eu vou... Né? E o que não usou vai só... Vai curtir, enfim. E tem o tum-tum. Só que o tum-tum não chega e fala explicitamente, sim, senta na minha, fuma um... Sim, vou te dar tapa na... não sei o que lá... Que tapa? Se fosse tapa, velho. Se fosse só tapa... Nesse caso, a turma tem filhos adolescentes, filhos mais jovens. Eu tenho filho de 26 anos, que é DJ, e eu tenho uma filha de 27 anos. De 17 anos, desculpa. Filho de 26, filha de 17. O de 26 tá saindo, o de 17 tá correndo risco. E o de 26, ele é DJ. O que ele toca? Cara, é uma boa pergunta, porque eu não sei. Trap. O trap e o funk são... parentes. Irmãos. São parentes. Eu acho que é isso, se não me engano. Mas é uma música que eu não consigo ouvir dirigindo. Chega em casa hoje. Fala, conversei com o Marcel, conversei com o intruso. Vou tirar minha cinta. Vira. Que agora você vai apanhar. O trap, ele prega a mesma promiscuidade. O trap nada mais é do que trocar o nome de um produto para tentar limpar a barra dele. Eu vou te falar o seguinte. Antigamente, eu vou te falar o que é o funk e o que é o trap hoje. Antigamente, o tráfico de drogas, ele queria entrar na vida dos adolescentes através da porta de escola. Correto? Eles ficavam na porta de escola e eles viram que era muito difícil. E na época, o funk, o crime organizado não era tão organizado assim. Eles ficavam na porta da escola. Aquilo é um trabalho muito de formiguinha. Quando o crime organizado se aparelhou, se enriqueceu, ele falou, nós precisamos formar a nossa clientela. Como? Vamos entrar na cultura. Vamos fazer uma enxurrada musical, onde nós vamos normalizar o sexo, normalizar o uso de drogas, para que eles não tenham isso como algo distante da realidade deles. Lembra que na sua época... Quando você sofria por uma mulher, você ouvia uma música romântica. Sertanejo. Podia ser o sertanejo, podia ser uma música internacional, podia ser um rock, um melódico. Legião Urbana, tal, e aí você chorava. E aí quando você tinha a sua namoradinha, você tinha a sua trilha. Quem é o artista hoje que consegue colocar uma música romântica nas paradas? Não existe. O trap é o funk romantizado. O que eles fazem? Vamos inundar o mercado e normalizar sexo e drogas, porque nós estamos formando a nossa clientela. Nós vamos mudar o mindset. A música, o funk e o trap hoje, eles são subprodutos do tráfico de drogas. Quem é um dos caras mais famosos do trap? Oruan. Filho de quem? Marcinho VP. O maior traficante do Brasil. Você tá entendendo? Hoje a música do jovem é uma música financiada pelo tráfico para criar clientes. É isso.
E isso tem muito a ver. Tem a ver, não tem tanto a ver, mas assim, vou usar uma outra coisa que eu gosto muito de assistir, principalmente no período aí do carnaval, né? Das escolas de samba. Uhum. Porque eu sou de Good End City. Bom fim. E lá por um tempo, existiu duas escolas de samba. Acadêmicos de Bonfim e Unidos da Vila. Cara, era fantástico a produção até aquela escola. Cara, claro, você tá me entendendo, guardadas devidas proporções. Claro. Mas tinha ali o serralheiro, Sim. tinha ali o menino que tocava. Então, assim, é uma pena que essas culturas, elas são contaminadas por esse tipo de gente. Sim. Que foi no Rio, quando entrou o jogo do bicho e o tráfico de drogas também nas escolas de samba. O jogo do bicho... assim... Aí pega o patrocínio lá de não sei quantos milhões da Brahma, mas o menino que é o serralheiro ali, o soldado do carro alegórico, ele é quinta série e ninguém investe nele. O que o jogo do bicho traz pro samba, visualmente, nos desfiles? A promiscuidade. A nudez, a alusão ao sexo. Sim. Então, sempre quando você fala em contravenção, ele tá sempre tentando normalizar algo que a sociedade tem isso como um choque. Quando a contravenção entra num processo cultural, ela não entra para aprimorar. Ela entra para degradar. Então, guardadas as devidas proporções, o jogo do bicho está para o funk, está para o samba, assim como o tráfico de drogas está para o funk, para o trap, essa produção. Nesse período que você teve toda essa visibilidade, todo esse sucesso, você era solteiro? Era solteiro. Solteiro, tinha uma namorada sim, aqui. Mas é interessante, faz sentido, é coerente o que você está dizendo, porque é difícil um camarada fazer o sucesso que você fez naquele momento e não ter uma polêmica, não ter um... Aí é que tá. Você tá entendendo, né? O que eu tô querendo dizer. É claro que eu tô entendendo. Mas é o que a turma fala também. E qual é a minha polêmica? O que a mídia falou a meu respeito? Qual é a notícia que me desabona? Eu não sei, eu sei que vai ser o porta-voz da turma. O que a turma fala disso aí? Quando você tá no meio artístico, você tem 3 caminhos na boca do povo. Na boca do povo. Ou você é homossexual, ou você é drogado, ou você é louco. Tipo, não vale nada, sei lá. Não tem muita... Enfim... Eu nunca usei droga, cara. Eu nunca experimentei droga. Você bebe? Bebo a quantidade suficiente pra dormir. Pra falar, já deu. O meu corpo nunca aceitou, curiosamente, nunca aceitou nada que vicia. E eu nunca tive a curiosidade de nada que vicia. Não, mas Marcelo, você já experimentou lança? A minha avó deve ter experimentado, eu não. Sim. Entendeu? Eu nunca tive. Então, nada. Cara, eu ganhei a vida na noite, num meio extremamente promíscuo, num meio extremamente favorável às drogas, e eu nunca usei, cara. Então, mas hoje... mas você tá falando hoje porque você tá velho. O cara, quando fica velho, ele começa com esse discurso puritano, mas quando era moleque, era louco, igual todo mundo. Velho com que idade? Hã? Que idade hoje você tem? Eu tenho 48. Mas que... 70. Eu achei que você tinha uns 77, 32, 33. Eu tenho uma cutis bem tratada. Não, tá bem, a carcaça tá boa. A carcaça tá boa. A carcaça tá ajudando, tá dando longevidade. E agora fiquei com uma curiosidade aqui também, baseado nisso, já que você tá, né, com toda essa... Bacana, acho até bacana o discurso. Naquele período de visibilidade, você nunca recebeu nenhuma proposta para ser candidato, entrar na política, nada disso? Recebi. Eu recebi uma proposta, vou contar rapidamente aqui. Logo que o programa acabou. Eu tava não foi do Oliveira Júnior, não, do seu pai, não. Eu tava numa loja... Oliveira Júnior não é meu pai, velho. Fui eu que fiz essa brincadeira, eu nunca consegui... Reverter, olha, velho. Você vê o poder da sua fala? Poder do boato.
Eu fui numa loja de um cara que era envolvido na política. Ele não era front, ele não era... Aham. Ele tinha se candidatado a vereador, mas não tinha entrado, mas estava do lado de dentro da política. Aí eu tava no balcão dele comprando um negócio, ele deve ter me visto pelas câmeras de segurança, falou assim, depois que você terminar, ô intruso, depois que você terminar, eu quero conversar com você. Aí ele me levou pra sala dele, chegou e falou assim, vamos te lançar vereador. Eu falei, não quero, velho. Ele falou, vamos te lançar. Eu falei, não quero. Por que você não quer? A gente te elege na primeira. Eu que não sou ninguém, quase entrei. Eu falei, não, eu não quero pelo seguinte, eu tenho um senso de justiça que é muito chato e eu tenho medo das tretas que eu vou arranjar ali dentro. Eu tô falando de 15, no mínimo 15 anos. Então, eu falei assim, eu tenho muito medo das tretas que eu vou arrumar ali. Ele falou, não, fica tranquilo. Lá dentro as tretas são tudo arranjadas. Você escolhe a sua bandeira, você escolhe a sua luta, a sua briga, e aí você vai brigar. Você não tá vendo que esse deputado aqui, ó, que é de Ribeirão Preto, tá descendo a lenha na Associação dos Postos de Combustíveis? Falando que é cartel, não sei o que lá. Olha, isso o Renê quase me bateu, porque eu fiz uma pergunta dessa aí, viu? Você não tá vendo Meu amigo, irmão Renê. Você não tá vendo que esse deputado tá batendo nos caras? Falando que Ribeirão é cartel, não sei o que lá? Isso aí é tudo combinado. Eu falei, por que você não disse antes, porra? Agora que eu não quero entrar mesmo. Porra. Mas peraí, você percebe que não é combinado pelo que vou falar menino porque pela idade e tal, mas fazendo um puta de um barulho na cidade, o Agra. Não é combinado porque o cara tá tocando terror aí. Não, eu acredito de popularidade, você teria, guardado as proporções, a mesma popularidade dele hoje. Você teria mais ainda naquele momento, que era só a TV. Sim. O Agra, eu acho ele um cara retardado, assim. Jura? Uma vez um amigo meu chegou e falou assim, esse aí é o novo intruso. Eu falei, só que com perigo de vida, né? Com risco de morte. Nossa, meu Deus do céu. Com risco de morte. Assim, eu acho o trabalho dele muito legal. Muito legal. É uma coisa que eu me identifico. Mas eu acho ele muito louco, né? E ele é pré-candidato. Pré-candidato a deputado federal. Deputado federal. Aí, o que eu vejo nele, né? Eu vejo um cara com uma coragem. Ele já derrubou vereador aqui em Ribeirão. Tá fazendo barulho. Tá fazendo um barulho muito grande. Tá com 1 milhão de seguidores. Eu acho o trabalho dele fantástico. O que eu penso a respeito dele e depois que estiver do lado de dentro? Aí é que tá. É aí que tá, velho. Porque é o seguinte, você já viu o cachorro quando tá do lado de dentro, latindo? A hora que você solta... Você abre o portão... Para. Ele para? Mas tem pitbull que... Marcel, mas... Lógico, eu tô te entendendo. Eu não tô falando dele. A sua análise tá perfeita. Eu não tô falando dele. Não, eu tô te entendendo. O universo político tá perfeito. Quando você entra dentro de um universo como esse, você pode ser cerceado. Você tem alguns caminhos que podem te barrar. Por exemplo, eu entrei na política, aí eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Aí você vai encontrar burocracia. Você vai encontrar uma máquina burocrática que vai te impedir. Aí você vai encontrar conchavos. Não mexe nisso aqui. Turma se une. Turma daqui se une com a turma dali. Não mexe nisso aqui. Né? Que isso aqui é perigoso, você vai mexer. E você tem tipo assim, você quer arrumar a casa, todo mundo tá dentro de um esquema, você vira o quê? Um solitário lá dentro. Então essas três possibilidades, cara, você tá lá do lado de dentro, o cara te dá um chacoalhão e falar, às vezes não é nem dele. Sim. Mas, Marcel, você pega, por exemplo, já que nós estamos citando ele foi o único que conseguiu colocar a boca, mostrar, apontar, demonstrar e provar e fazer o que nenhum outro fez. Exato. Se não existisse ele Sim. fazendo isso, tudo estaria
da mesma forma. E eu acho fantástico. O que eu tô falando é o pós. É a hora que entrar. Você entendeu? Ó, vamos falar de 1992, movimento Cara Pintada, impeachment de Fernando Collor. Quem era o cara que liderava o movimento Cara Pintada, que pintava o rosto de verde e amarelo, que juntava milhares de estudantes na rua e fora Collor? Lindbergh Faria, irmão. O cara, eu vi o cara como um super-herói. Outro ponto que eu não falei, depois que ele entrou na política, o que ele fez? Ele foi seduzido, foi abduzido. Não, mas isso é uma questão que é assim, ó. Ó, deixa eu só falar, eu não tô dizendo que o Ágara pelo vai... amor de Deus, não, mas você pode falar o que você quiser também. Não, eu não tô dizendo... A turma fala, eu tô te entendendo. Eu tô falando de 1992. Eu acho que hoje nós estamos vivendo é uma frase velha, mas que encaixa aqui, nova política. A gente fala de nova política desde das diretas já, né? Então, assim, ó, eu não tô dizendo que ele vai entrar lá e vai se corromper, mas isso acontece. O poder, ele é sedutor demais, sim, cara. Sim. Mas, assim, uma questão que eu vejo desse cenário, eu já fiz uma entrevista com ele, provavelmente ele deve voltar, porque foi o ano passado... ainda era um período pós-eleição. Uhum. E eu te juro que eu e a turma inteira achava que ele ia parar. Ele começou com esses vídeos aí do Ricardo. Lembra? O Ricardo inaugurar uma obra, ele ia lá, mostrava. Eu falei, esse cara vai parar. Só que agora, ele não parou e, cara, ele tá sendo perseguido. Negócio da mãe, negócio do pai. Por que eu tô querendo dizer isso daí? Talvez, o que falta são novos Ágaras. Exato. Aí. São novos. Por quê? Não, só já vou te passar a bola e com uma pergunta. Lembre-se que o entrevistado sou eu, você fala rápido. Tudo bem, você tem razão. Deveria ter, porque assim, o cara é candidato a vereador. Por exemplo, vamos falar porque é o que mais próximo nosso. O cara é candidato a vereador. Aí ele grava vídeo, aí ele fala isso, ele fala da Câmara. Aí ele ganha a eleição. Sumiu. Isso acontece. É normal. Mas então, não pode normalizar isso. Pode. O eleitor não pode normalizar isso. Não pode. Devolvendo a pergunta, vai. Não como vereador. Se você fosse eleito prefeito hoje, intruso prefeito de Ribeirão Preto. Qual seria o seu primeiro ato? Renunciar. Não, tô brincando. Eu não tenho essa pretensão. Eu não tenho essa pretensão. Então, Sim. vocês perguntaram se eu já fui... Se foi convidado? Se a política já tentou me seduzir, eu digo que sim. Voltando a falar do Ágara, o que acontece é a gente tem que ver depois que ele estiver lá. Porém, nós temos exemplos da nova política, trazendo esse termo velho para a atualidade, nós temos pessoas que realmente estão fazendo a diferença nas redes sociais. Porque antigamente, para o político falar, ele tinha que ter dinheiro. Perfeito. O político era movido a dinheiro para poder falar. Tempo de TV, Isso. tempo de não sei o que lá. Hoje ele tem as redes sociais. Então você vê hoje Nicolas... você vê Marcel Van Hatten, você vê Gustavo Gayer, você vê essa galera... O Pablo não tem mandato, mas o Pablo Marçal quase foi prefeito de São Paulo. O próprio Ágara, que ainda não tem um cargo. Não tem um mandato, né? Não tem um mandato. Esses caras estão fazendo a diferença, velho. A gente tem que começar a colocar esses caras. Porque se a gente colocar todo mundo no mesmo balaio... Mas, Marcel, você há de convir comigo que aqui em Ribeirão você não tem esses caras, com exceção do Ágara. Ele é Você tinha aqui um candidato que se elegeu, que tinha a mídia por trás dele, uma grande mídia de Ribeirão Preto. Uhum. E quando ele foi apontado, denunciado e provado, ele foi cassado. E ele tinha por trás uma mídia muito grande, uma mídia muito forte, uma mídia... E ele estava também ligado a essa mídia. Que se não tivesse um Ágara, você vê que os políticos de Ribeirão Preto, eles não têm esse trabalho. Eles não fazem isso. Nós estamos falando em nível nacional. Sim. Mas aqui para Ribeirão Preto, nós não temos esse, com exceção do Ágara, no meu ponto de vista. Só uma observação aqui. Câmera em mim, por favor. Câmera em mim. Essa conversa deu um cavalo de pau. Mas nós vamos deu voltar. 180, velho. Nós estamos falando de política agora. Você sabe por quê? Não, você sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque geralmente, quando
um apresentador ou alguém tem muita popularidade, o convite chega. Eu só fiquei curioso. A gente deu toda essa volta, não tem problema nenhum. Vamos retomar a rota. Não, continua. Ó, deixa eu te falar. Se eu fosse convidado hoje, Isso, para ser vereador. Candidato a vereador. O candidato. Muito obrigado pela correção. Eu entraria num parafuso, assim, porque quando você fala em político, existe um balaio onde todos são colocados e rotulados do mesmo jeito. Político não presta, político é bandido, polícia... Olha a história que eu construí. Um cara que nunca usou droga, um cara que não tem um escândalo, um cara que nunca... Ninguém tem nada pra falar dele. Um cara que teve uma vida, que ganhou a vida na noite, sem nenhum escândalo. Perfeito. E é um comunicador. Nossa... É o prato cheio. Quem que não quer? É um excelente candidato. Quem não quer? Aí eu vou colocar a minha reputação para ser colocado nessa prateleira onde todo mundo é rotulado da mesma maneira. Beleza. Só que a gente tem que pensar o seguinte. Hoje eu não penso. Só que amanhã, quando eu digo amanhã, é amanhã mesmo. A minha filha está crescendo. A gente vê uma política nacional corrupta. E as políticas municipais são um espelho. Se eles fazem lá, a gente faz aqui. Se eles trabalham com trilhões, a gente trabalha com milhões. Tá tudo tranquilo. Se a gente não se mobilizar e não tentar, sabe aquela trend que tá rolando agora, que a pessoa pega um copo de café e deixa uma água ligada até ficar só água. E demora para isso, para sair do estado preto para o estado transparente. Se a gente não for fazendo isso, eu acho que agora o Brasil acordou para a política. Porque a gente nunca teve uma oposição. O Lula, eu sou entrevistado, lembra disso. O Lula nunca experimentou um ídolo na mesma proporção dele. Ele sempre reinou sozinho. Quando apareceu um cara para ser idolatrado, ser chamado de mito, olha o que aconteceu com a política. A gente dividiu o país, a gente polarizou o país. Não vamos falar de polarização. A política não quer falar de polarização, quer falar de união. Eu sou totalmente a favor da polarização, porque historicamente todas as guerras, todos os conflitos, eles vieram para trazer algum benefício. Primeiro você bagunça, primeiro você arrebenta, depois você tem um resultado. É uma revolução. O brasileiro, ele ainda mas já foi muito mais apático politicamente. Hoje nós temos dois lados aonde a gente está vendo claramente o bem e o mal. Você entendeu? E a gente começou a ver isso muito cedo. Cara, você pega a Venezuela há 30 anos atrás era o país mais rico da América Latina. Os caras falaram, é aqui que a gente vai mamar. E destruíram. E claramente estão tentando fazer isso aqui. Só que o Brasil é muito grande, né, velho? O Brasil é muito grande. O agro carrega isso aqui nas costas. É muito difícil quebrar o Brasil. E os caras tentam, hein? Os caras tentam. Mas a turma fala que todo mundo que se mete na política tem o seu preço. Tem. E a coisa mais difícil que você consegue observar é que a pessoa não tem o seu preço, e sim o seu valor e os seus princípios. Sim. E você vê que a turma toda que está lá dentro da política leva o balaio, tudo muda. Uhum. Até então, antes de entrar, vem com discurso de mudar, e depois acaba entrando naquilo que nós falamos antes. Como que você vê uma pessoa que entra e se torna, com seus ideais, segue os seus princípios e os seus valores na mudança, caso ela se eleja? Uma pessoa que se destoa das demais, que não estão no grupo, na turma envolvida. Sim. Ele tem dois caminhos, né? Ou o caminho de puxar mais pessoas para fazer o trabalho que ele faz, da limpeza, ou a solidão. Se ele mantém os princípios dele, ele vai ter muita dificuldade de colocar novos projetos. Se ele inventar um projeto e querer colocar,
Ele vai ter muita dificuldade porque ele não vai ter apoio. Mas ele pode ficar cutucando projetos que estão ali parados há anos, décadas, né? Então ele pode trabalhar no que já está começado, mas ele pode ser um solitário. Ele pode ser um solitário dentro de uma nova movimentação de que ele queira fazer. Cara, assim, eu não tô lá dentro. Tudo que eu falo são achismos. E a turma quer saber. São observações, né? Não é achismo, são observações. E a turma quer saber qual é o seu viés político? De centro, direita, esquerda? Qual é o seu? Armamentista? Eu hoje, pelo que está acontecendo no país, né? O centro ele é a coalizão, né? Coalizão é uma palavra que todo mundo escuta e pensa em colisão, mas coalizão coalizão é conchavo, né? Fazer parcerias. Então, o centro ele pende sempre para onde ele tem um interesse. Quem me dá mais? Cara, eu sou direita total. Eu não sou direita porque eu tenho um político de direita. Eu sou direita porque eu penso que nós temos uma outra força que precisa ser combatida. Se essa força se chamasse copo de vidro, eu ia ser copo de vidro. Além de renunciar, que você falou, se você fosse prefeito, do primeiro ato seria renunciar, mas você vão trabalhar com a hipótese que você não adotasse como decreto esse primeiro. Qual seria, então, a segunda coisa que você faria? Mas irei pra minha casa, né? Se eu já renunciei, porra. Não, se você não renunciasse. Eu não renunciei. Então, qual seria a primeira coisa que eu faria? A primeira foi de você não renunciar. É muito difícil, cara, eu falar uma coisa que eu não tô lá dentro. Sabe aquele programa que tem será que é o Discovery, que você dá um lance num container que você não sabe o que tem lá dentro? Já viu isso? Cara, o que eu vou falar pra você? Eu não sei o tamanho do rombo, eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei. É muito cômodo pra mim sair batendo e fazendo um monte de observação e colocando as minhas opiniões. Colocar a casa em ordem, cara, pra você colocar a casa em ordem, você precisa estar dentro da casa. Eu não consigo colocar a casa em ordem aqui fora, apontando o dedo. Mas você acompanha? Cara, eu... Acompanha de perto, acompanha de longe, ou vê, ou não entende nada do que está acontecendo? Não, eu tenho meu entendimento do que está acontecendo, mas assim, eu procuro não me envolver, né? Eu não sou aquele cara que... nacionalmente eu tenho mais conhecimento do que localmente. Pra você ver, né, Gustavo? Deveria ser o contrário. Eu ia falar isso, exatamente isso. Eu deveria saber mais do que a turma tá falando Exato. daqui. O que a turma tá falando de lá. Eu acho que grande parte da população, ela olha primeiro um cenário nacional, esquece um pouco o estadual e zero a questão regional, municipal, né? O pessoal, a turma, ao contrário, a turma tá falando, e a turma tá de olho. A turma tá vendo tudo, a turma tá antenada, a turma conversa, a turma bate papo. A turma não é boba, não. A turma não... Mas sabe a impressão que eu tenho desse cenário que você descreveu, de prateleira, colocar todo mundo na mesma prateleira. Por quê? Quando é o período... Porque o que as pessoas não entendem? O período eleitoral é o período do candidato. Sim. Não tem como ele aparecer... Um exemplo, ovo de Páscoa no Natal. Ovo de Páscoa é na Páscoa, não é isso? Sim. Então, o período eleitoral é onde aparecem os candidatos. Sim. Só que aí, depois, alguns viram político, ganham um mandato. O que acontece nesses 4 anos? Eles não aparecem mais. Esse é um grande... E aí eles voltam depois, aí eles têm que voltar depois, no período eleitoral. Sim. O cara da feira fala assim, caramba, você veio aqui na minha barraca hoje, mas você nunca mais vem aqui. Outro vai lá no boteco. Recentemente eu gravei um vídeo. O meu irmão mora num bairro, acaba a água. A água acaba. Tem uma casa de uma moradora que não vai água. Aí eu fiz um vídeo falando disso, coloquei no Instagram, postei no Instagram.
Encontrei um irmão aí, né, do meio da política, e falou: a turma tá no veneno com você lá na Câmara. Mas a turma tá no veneno, que você falou. Ah, eu falei, a turma tá no veneno? A turma lá também do bairro, que votou neles, também tá no veneno. Tá no veneno. É. Agora, eles não têm que preocupar comigo. Eles têm que preocupar com a turma. Porque é aquela turma que vota. O grande problema. Esse é o problema. Esse é um grande problema dentro da política, né? Quando você fiscaliza e denuncia, sendo um cidadão, você passa a ganhar antipatia deles lá dentro. Ao invés deles falar assim, opa, que temos bacana. uma denúncia. Vamos ver o que temos tá um acontecendo. problema. Temos um problema, vamos resolver, né? O que durante o período da Sevandija, eu estava mais inteirado da política ribeirão-pretana. E eu vou dizer para você o que me deixou muito desgostoso dentro da política. É quando você... eu acho que o político ele tinha que obrigatoriamente ter uma preparação para se eleger, sabe? Você pega o tio analfabeto da vila. Aí, o que me deixou muito desgostoso da política em Ribeirão Preto é você pegar um cara que é um mero repostador de story. Um cara que nunca deu as caras no Instagram dele, mas que tem um Instagram gigantesco. Ele nunca deu as caras. Ele ficou ali só... E aí, fulano, aqui, ó, semáforo quebrado, não sei o que lá. Ele só era repostador. Só reposta. Como que esse cara ganha uma eleição? Um repostador. Isso. Ai, ó, depois que você repostou meu story, vieram aqui e arrumaram o buraco na minha rua. Porra, bacana, mas cadê ele? Ele só fez o seu story, que é a sua denúncia, que é a sua reclamação, ser visto por mais pessoas. Ele só usou pra atingir chegar na autoridade. Ele não interviu, ele não lutou por você. Porra, como é que a gente elege um repostador de story? O cara não faz absolutamente nada. Uma vota. Porra, isso me deixa desgostoso, sabe? Você acha que o Caneta Azul poderia ser candidato a alguma coisa? Faz um psicotécnico nesse cara e ele já tá reprovado. Mas ele pode. Isso, meu irmão, deixa eu tenho um amigo que ele fala assim, ó, deixa eu desconcordar de você. Desconcorde. Deixa eu desconcordar de você, porque a democracia, ela permite. Claro. A democracia permite. O problema qual que é? O eleitor votar. Mas não tem problema o cara ser candidato, Você irmão. tem que minimizar risco, irmão. Você não pode. Deixa eu te falar uma coisa. A seleção tem que ser do eleitor. Não, ele cara. Ele que precisa evoluir. Nós não temos um país. Muito pelo contrário. A educação no nosso país, ela é propositalmente deficiente, para que você não chegue a essas conclusões. Você deve estar falando, eu acredito pelo que você falou, você está falando do bigodinho. Sim, repostador de story. Então você está falando que um percentual do eleitor votou numa página. Votou numa página. Só que o povo já votou numa loja. Paulo Modas era uma loja. Sim. Assim, o povo já votou num palhaço, que foi o Tiririca. Você entendeu? Que é voto de protesto. Ó, você tem que minimizar os riscos, velho. Quando você entra num avião, você não pode viajar em pé. Os caras minimizam os riscos. É proibido. Eu desconcordo. Não, tudo bem. É verdade. Não, eu discordo. Porque a democracia, ela permite. Mas eu só queria fazer uma... Nós precisamos evoluir no sentido de consciência. Mas a turma fala o seguinte... O que a turma fala? Aí você elege um repostador de story. Uhum. Esse repostador de story supostamente, embriagado, bate o carro... E a Câmara vai lá e passa um pano. Até que ponto a nossa sociedade, estamos sujeitos a ter, dentro daquilo que comanda um município, pessoas todas envolvidas num cenário desse? Isso é o que desmotiva e acaba desmotivando. Vou ser sincero. Os jovens hoje... de 16, 17, 18 anos, eu vejo a turma da minha filha, eles não têm vontade nenhuma em eleger um político, em votar, em... Agora, eu pegando essa desconcordância sua,
Não vou fazer disso. Vou pegar essa desconcordância sua. Bora. Você vai na igreja, por exemplo. Aí você vai crismar. Ou você vai casar. Você precisa fazer um curso antes, velho. Você precisa se preparar. Claro que você precisa de preparação. Ah, não, a culpa é da população. Velho, não coloca, pelo amor de Deus, no Brasil não dá esse poder todo pro povo. Tinha que ser proibido, cara. A turma concorda. Porque hoje você vai tirar um CNH, você tem que fazer uma prova, você tem que fazer... preparação, velho. Você vai tirar uma RAIS pra pilotar, você tem que acertar de 40 questões, no mínimo 20. A turma concorda com algumas coisas. E aí, político, porque o que você precisa pra ser político? Nada. Só chegar lá e fazer. Porra, irmão, então eu quero ser piloto de avião. Não, o que eu disse... E não quero tirar brevet. Não, o que eu disse não é que não precisa. É que a democracia permite. Não começa a voltar atrás. Não. Então, aí. A democracia permite. Não tem emenda? Os caras viram e mexem e inventam uns negócios. Por que pra política ninguém inventa essa porra? Por que pra política é só chegar e fazer a casa da mãe Joana? Ficaria poucos, hein? Mas é isso, velho. É seletivo. É meritocracia. Você é a favor da meritocracia? Então você tem que concordar com o que eu tô falando, irmão. Você desconcorda com a sua desconcordância e vem pro lado bom da força. Você sabe o que a turma quer perguntar depois de tomar? Pode ir no banheiro? Pode, fica à vontade. Então, vocês me dão licença, Cara, eu vou rapidinho. cara, ele vai passar em frente de todas as câmeras pra ir no banheiro. Ó, passou em frente uma, agora do meio, agora essa. É isso, a turma é isso, né? A turma, isso, cara. A turma é... Você já viu. Não, deixa eu te falar. A pior coisa quando você chega num restaurante é cardápio com muita opção. Você fica indeciso. Você não sabe. Diminui. Seja seletivo. Mas Marcel, meu nome. Meu amado. Não. Marcel. Meu nome é Marcel. O meu amado, sabe qual que isso tudo é proposital. Mas lógico que é. Eu não acabei de falar que propositalmente a educação no nosso país... Não, é isso. Mas a escolha. O lance é uma pirâmide. Sim. Tem lá 16 candidatos. Se eu estou no topo da pirâmide, eu vou convidar um cara mais forte que eu? Tudo bem, mas... Eu vou tentar fazer com aqueles candidatos que eu já tenho aquele de 200, aquele de 300 para me segurar em cima. Mas você não precisa convidar um analfabeto, velho. Existe um limite pro convidado mais fraco. É a mesma coisa que você colocar num ringue pra lutar boxe. Um homem e uma mulher. Porra, pega um oponente mais fraco, sabidamente mais fraco que você, mas que seja do seu mesmo sexo. Eles não vão fazer. Eu sei que não. A turma fala, eles não fazem. Não precisa pegar o analfabeto. Vou fazer igual o Rambo. Não é o analfabeto que eles pegam. É a popularidade lá do camarada. Pô, mas que popularidade, você entendeu? Cara. Eu sei. Se você filtra, se você coloca... Pode passar na frente dessa câmera. Dessa, aí. Agora da do meio, agora... Aí ele cortou. O cara foi habilidoso, hein? E eu vou falar uma coisa pra você. O Switcher foi... E a turma lava a mão também, viu? A turma é limpinha. Graças a Deus. Não vou te dar a mão, não. Graças a Deus. Não é limpinha. Viu? A única coisa que eu gostaria é que tivesse o mínimo de preparação pra você entrar dentro da política. O mínimo de formação. Formação escolar, só isso. Já tava de bom tamanho a formação escolar. Não é? Formação escolar, se tem idade mínima, por que não tem escolaridade mínima? Responde pra mim. Mas o cenário que a turma vê ou prevê é que isso... Não vai acontecer. Isso é longe de acontecer. Isso seria o correto, mas isso tá longe de acontecer. Tá longe, mas... Não, ali, ó. Aí, acho que é mais bonito. Mas assim... viu? Voltando só pra... Eu tava vendo o tempo ali, ó. Já rodou aí, por isso mesmo. Agora já vamos
Já. Já vamos encaminhar para o encerramento. Tem uma pergunta que eu faço no começo, mas aí o Bruno fez uma pergunta e a gente já engatou e foi. Eu queria que você falasse quem é você, sem falar o que você faz. Ok. Eu sou uma pessoa... Mas aí eu não vou falar de... Bom, enfim. Eu sou uma pessoa que tem princípios muito fortes. Eu sou uma pessoa que se comunica muito bem. Eu sou uma pessoa que tem carisma e conexão com o público. E eu sou uma pessoa que tem uma vida muito reta. E consegui, com o meu carisma, criar uma legião de pessoas que admiram o meu trabalho. Hoje você... Você é pai? Sou pai. Sou pai. Como chama? A Olivia? Olivia. A Olivia já é minha aposentadoria. Ela já nasceu, já botei ela pra trabalhar já. É. Coisa linda, maravilhosa, modelo. Ai, que beleza. Puxou pra mãe, provavelmente. Rapaz. Quantos seguidores hoje? Hoje, depois do meu bloqueio, eu tomei um bloco, você sabia disso ou não? Conte pra nós. Eu fiz no segundo turno das eleições de 2022, eu dei a minha opinião, sem discurso de ódio, e quando o atual governo assumiu, eu estava na lista do talha-ferro lá, pra cortar. Perdi meu Instagram, meu Facebook e meu WhatsApp. Isso em nível nacional? A sua crítica foi em nível nacional? Minha crítica foi sobre o governo, foi no segundo turno, né? A minha crítica, ela foi considerada potencialmente uma crítica que poderia convencer indecisos. Se eu tivesse feito um discurso de ódio, pura e simplesmente, quem odeia continua odiando, quem ama continua amando. Eu fiz um discurso que era um discurso que fazia as pessoas pensarem. Eu não falei mal de ninguém, eu só trouxe fatos. Mas quem que derrubou? Porque não entendi. Então, de quem partiu? Eduardo Talhaferro não... Eduardo Talhaferro, né? O nome dele é Eduardo, né? O Talhaferro não veio a público dizendo que tinha um gabinete dentro, que ele era funcionário do Alexandre de Moraes, e ele dizia que ele recebia semanalmente lotes com nomes para derrubar as redes. Meu nome estava lá. Meu nome foi lá. Foi isso que aconteceu. Entrei com um processo contra o Meta. O juiz perguntou para ele por que fizeram isso. E eles disseram que não iam revelar. Logo em seguida estourou o escândalo do Talhaferro, onde ele revelava que realmente ele tinha semanalmente lotes com 100, 200 nomes que ele tinha que derrubar a rede, que ele tinha que mandar para o grupo Meta e falar, derruba. E o Meta não revelou por quê. A pessoa que fala, as razões pelas quais nós retiramos, você não pode mais fazer parte das redes Meta, não podem ser reveladas por motivo de segurança. Foi essa a resposta deles. Mas aí você refez? Refiz. Aí eu já tô com uns 5 mil. Na época eu tinha 30. Hoje eu tô com 5 mil. É muito difícil hoje crescer no orgânico, né? Mas enfim, devagarzinho a gente vai voltando. E lá é